Belchior nos últimos 10 anos de vida e agora contam essa trajetória no livro Viver é Melhor que Sonhar, os últimos caminhos de Belchior, e busca compreender as motivações que fizeram o músico viver exilado. Para escrever esse livro, os autores visitaram os lugares por onde Belchior passou, antes e depois de sumir, do Rio Grande do Sul, onde faleceu, passando por Uruguai, São Paulo, até o lugar onde nasceu, Sobral, no Ceará. No trajeto, entrevistaram pessoas que tiveram contato com o músico e conheceram os locais onde se hospedou. E a gente conversa agora com a Cris Fuscaldo, colega nossa, jornalista, e que escreveu esse livro junto com o Marcelo Bortolotto. Cris, muito bom tê-la aqui conosco no programa Bom Dia Feira, na Rádio Princesa FM. Só essa introdução que eu já falei aqui já é extremamente instigante para a gente. Imagino para vocês que percorreram todos esses caminhos. Como é que foi essa experiência para vocês? Pois é, isso mesmo, Fernando. Bom dia para você, bom dia, ouvinte da Princesa FM. Sou já a terceira ou quarta vez que eu estou por aqui com vocês. Eu adoro poder conversar com vocês, principalmente porque a música, né, é sempre muito bom. Nesse caso, música se mistura com mistério, né? Porque essa saída de cena do Belchior, ela foi muito misteriosa durante alguns anos, aliás, durante todos os anos em que ele ficou fora de cena. A grande pergunta que pairava no ar para os fãs e para os jornalistas, né, que a gente é muito curioso, era o que aconteceu, onde está Belchior e por que ele fez isso, né? Por que ele abriu mão da carreira e se exilou, sumiu, fugiu, né? Muita gente botou ele nesse papel de fugitivo, outros colocaram no papel de sumiu, se exilou, né? Quis dar um tempo, e ninguém sabia o que tinha acontecido de fato. E aí eu e o Marcelo fomos atrás dessa resposta, né? A gente já há algum tempo tinha também a curiosidade. Eu tenho pesquisa, esse é meu terceiro livro, né? Então tenho um trabalho de pesquisa com a música, da música brasileira grande, e o Marcelo, um jornalista com uma pegada investigativa boa também. E aí a gente se uniu forças e foi percorrer o caminho, mapeou, né, as pistas. Primeiro mapeamos as pistas do que a gente tinha, dos lugares por onde a gente sabia que ele tinha passado, e aí foi produzindo aí esse mapa para poder seguir. A gente percorreu mais de 10 mil quilômetros e foram mais de 150 pessoas entrevistadas. E isso foi uma mistura de emoções o tempo todo, né? Porque gente que recebeu o Belchior, gente que abrigou ele, gente que ajudou, ou gente que simplesmente se divertiu com ele, gente que gravou com ele, como o João Tavares Filho, que é um pianista de Quaraí, uma cidade do Rio Grande do Sul pequenininha, fronteira com o Uruguai, que chegou a gravar um piano e voz com o Belchior. Então foi assim, uma mistura de sentimentos para tentar responder essas perguntas, né? Claro que sem contar o final do livro, que a gente quer que todo mundo leia o livro, mas você poderia elencar para a gente alguns fatores que fizeram com que isso acontecesse, com que o Belchior decidisse sair pelo mundo? Foi algo muito mais por questões psicológicas dele? Porque várias suposições vieram, né? Diziam que ele estava com depressão, que não estava se sentindo muito bem. Outros disseram que ele estava sem querer também, muitos holofotes naquele momento. O que é que vocês concluíram disso? Olha, eu não tenho nem problema também em dar bastante spoiler do livro, né? Porque a gente também não quer que as pessoas comprem o livro achando que vão ter uma resposta única. Porque nós seres humanos, né? Normalmente a gente quer uma resposta para tudo, né? Verdade. Uma resposta única. O que foi? O que aconteceu? Sim ou não? E às vezes a vida não é sim ou não, né? Não é pão, pão, queijo, queijo, né? Como diz aquela expressão antiga. E a história do Belchior, e eu acho que o livro acaba sendo interessante porque ela traz esse mundo de reflexões que servem
para qualquer pessoa, não só para pensar, quer dizer, a partir do que aconteceu com o Belchior, a gente consegue pensar sobre a nossa vida também, porque o Belchior, ele toma essa atitude, a gente não tem respostas definitivas, mas a gente tem 1000 hipóteses e juntando, claro, equacionando, né, fazendo uma equação a partir das respostas dessas pessoas que entrevistamos, a gente consegue entender que o Belchior sai de São Paulo para dar um tempo no Uruguai. Tinha sim havido alguns motivos, né, para ele, houve, né, motivos para ele querer dar esse tempo, dar um basta por um tempo. Não era a ideia dele, na nossa concepção, não era a ideia dele ficar para sempre, sumir para sempre, como acabou acontecendo, mas realmente dar um tempo para se reposicionar, para pensar no que fazer da própria carreira, da própria vida, e talvez até mudar mesmo, não querer mais ser aquele Belchior que fazia aqueles shows com aquelas músicas. Porque se a gente pensar, a gente que ama Belchior, ama e vai continuar amando e já amava. Mas ele que trabalha, é um homem com uma criatividade muito grande, muito culto, né? E ele estava ali há 30 anos cantando as mesmas músicas, que são maravilhosas, mas para ele, que estava fazendo outras novas músicas, ele queria mais, ele queria renovar a carreira. E na medida em que ele estava também com esse repertório estagnado por N motivos, porque a mídia muitas vezes não deu chance, ele chegou a lançar disco inédito em 93, o Baiuno, e não teve repercussão, e é um disco muito bom, maravilhoso, mas a mídia não tinha gravadora, a gravadora era pequena, não teve um marketing bom, tudo aquilo que a gente que trabalha no circuito, né, na cena musical, sabe a dificuldade que é mesmo para um Belchior, né, se reposicionar no mercado da música. Então ele estava ali muito estagnado, muito cansado daquilo, com um cachê muito estagnado também. A gente conta no livro que ele chegou a dizer para o empresário que não ia mais fazer show se o cachê dele não equiparasse ao de Zé Ramalho, que tinha dado uma virada recentemente, né, com um grande encontro e tal. Zé Ramalho se reposicionou e hoje é um dos maiores cachês dessa turma, dessa geração dos nordestinos. E o Belchior falou isso para o empresário e pronto, o empresário não conseguiu mais marcar show. E era o que ele queria, ele começou a pintar quadro, começou a não quero mais sair, viajar, ficar um mês fora viajando para fazer só showzinho pequeno por um cachê que não, né, que mantém o padrão de vida onde ele queria mais e não conseguiu, assim. Isso um dos motivos. E aí tem um motivo familiar, eles têm uma questão familiar, tem 2 filhos fora do casamento. Aí, quando conta isso para a família, gera um desconforto muito grande ali no núcleo, né, familiar, no qual ele convivia há 30 e poucos anos, né, um casamento de 30 e poucos anos. E aí ele acaba se afastando ali, a família fica um pouco chateada, ele se afasta, fica sozinho, e nesse momento ele encontra a Edna, que é essa mulher que se propõe a fazer tudo por ele, ajudar ele com as artes plásticas, que era a área dela, enfim, se ele quisesse viajar, ele iria, era um desejo que ele já tinha, porque ele já tinha proposto isso a uma outra namorada que ele teve lá do Rio Grande do Sul. Então foi uma conjuntura de fatores que fez ele, então vamos viajar, dar um tempo. Só que ninguém consegue sair de cena, dar um tempo, sem deixar as contas organizadas, né? As contas pagas, enfim, o ateliê que ele tinha, sem acertar as coisas. Ele não acertou as coisas, e esse foi o grande erro que ele cometeu, muito não porque é um criminoso, porque era um cara que vivia devendo, nós descobrimos que não era essa pessoa, mas talvez na hora que ele perde ali a estrutura, né, empresário, esposa, né, ele perde a estrutura dele, ele se perde, não sabe fazer aquelas coisas, né, tem gente que não sabe fritar um ovo e quando não tem alguém em casa para cozinhar, fica doido, não sabe o que fazer, né, então é mais ou menos por aí. E a partir dessa viagem dele, a gente acredita que ele ia voltar, mas aí a gente traz até um outro debate que é sobre a imprensa, né? A imprensa perseguiu, bateu, expôs ele, colocou ele nesse papel de criminoso, né? E aí pronto, aí vira uma bola de neve e os detalhes dessa história estão no livro. Pois é, e você citou aí a Edna Assunção. Muita gente costuma culpar ela
pelo que aconteceu, por ele ter sumido tanto tempo, inclusive atribuindo a ela o poder de tomar decisões por Belchior. Como é que você avalia essa situação e essas críticas que ela sofreu? Até que ponto, na sua avaliação, ela foi parceira de jornada do Belchior e até que ponto ela influenciou ele para um caminho que seria, de acordo com essas críticas, um caminho não muito bom para os rumos dele? Olha, eu sou totalmente contra a ideia da influência, né? O Belchior era um homem de 60 anos que teve um casamento de mais de 30 anos no qual ele viajou a maior parte do tempo para fazer shows, então não havia mulher que influenciasse Belchior, né? Ele até era um homem mulherengo, tinha até um histórico, né, de ter namorados aí pelo caminho, né? Tem 2 filhas fora do casamento. E ele era do signo de Escorpião, né? Então, dificilmente ele seria influenciável, né? Assim, é mais difícil. Eu acho, sim, que ela foi essa parceira de jornada dele. Ele já tinha essa vontade de viajar, como eu contei, né? Já tinha feito essa proposta a uma outra mulher, encontrou a Edna, e a Edna foi uma mulher muito devota. Ela tinha uma devoção pelo Belchior. A gente descobriu que ela era fã dele desde os anos 80. E perseguiu esse amor, essa paixão, né? Ela era muito apaixonada. Para ela, ele era um Beatle, assim. E a gente acredita que ela tinha esse papel que muita gente... E no livro, né? No início do livro, as pessoas até ficam com um pouco de receio, até de raiva dela, mas à medida que o livro... É porque a gente vai narrando, né? E a narração muita gente que abrigou Belchior acusando a Edna disso aí tudo que você falou. Só que as pessoas ficavam chateadas porque, na verdade, ela estava fazendo o papel ali de proteger ele, né? E existia um alinhamento entre eles. Porque eu não consigo acreditar que um homem de 60 a 70, né, que foram 10 anos desse período dele, que sei lá, alguém pedisse para ele cantar e ela que não deixasse. Ele que não queria. Até porque também as pessoas esperavam, né? Elas abrigavam o Belchior em casa, mas quando o Belchior virava um homem comum, elas cansavam e acabavam mandando ele embora. E ele era um homem comum. Apesar de ele ser o Belchior, ele era um ser humano comum, com suas complexidades e tal. E ele não estava afim de cantar. Tem um momento até que a Edna, num churrasco, alguém pede, fica pedindo, insistindo para ele cantar. Aí ela pergunta, o cara da dentista, ela pergunta, você fica... as pessoas pedem para ver se elas têm cara ou canal no meio do churrasco. Então não é a mesma coisa. Esse é o trabalho dele. Ele não tem que ficar aqui em qualquer lugar que ele passa cantando para as pessoas, né? E ainda mais com essa hipótese, né, que a gente tem de que ele queria mudar, não queria ser mais aquele Belchior daquelas músicas, daquele cachê. Então por que ele ia sumir daqui e ficar cantando lá na casa das pessoas, né? Então, a gente acha, assim, que ela foi muito julgada. A gente, no livro, até fala da questão, compara Yoko Ono, né? Que muita gente também culpou, até hoje, né? Culpa Yoko pelo fim dos Beatles, e todo mundo sabe que não foi. Todo mundo não, mas muita gente sabe que ela não foi Yoko que acabou com os Beatles. A gente acha que o Belchior tinha total liberdade para falar o que ele queria, mas ele preferia não falar. E é um jogo interessante, né? Porque ele, como artista, era sempre maravilhoso, simpático. O papel de ser antipática e chata e dizer não era dela. Papel esse que ela exerceu sem nenhum problema de ficar com essa imagem perante as pessoas. Ou seja, ela foi uma devota mesmo. Ela não estava preocupada se eles não iam gostar dela por causa disso. Ela estava mais preocupada em eles gostarem do Belchior, manter os fãs, essa admiração. Mas assim, claro, como também todo ser humano, ela também tinha suas complexidades, né? E a gente traz bastante disso para o livro. Por isso que as pessoas oscilam um pouco, né? Tendo retorno, as pessoas oscilam um pouco entre achar no início que ela era uma pessoa difícil, complicada, nossa, que essa mulher e tal, e depois começam a entender melhor, assim, esse papel que a gente acredita, né, que ela exercia. Pois é, e nesses 10 anos, né, que ele ficou circulando, inclusive junto com ela e tudo mais, ele passou por Uruguai, passou muito pelo sul do país. Por que ele escolheu essa região? Vocês conseguiram identificar isso
refazendo esse trajeto dele, por que ele decidiu passar esses 10 últimos anos de vida, porque ele não sabia que seriam, claro, os 10 últimos anos de vida dele por essa região? Sim, ele tinha uma relação muito grande com o Sul, muito forte com o Sul do Brasil. Sempre teve. Ele tem muitos fãs lá. Tem um legado enorme lá de fãs e tal, uma turma muito grande. E já tinha também um histórico dele com o Uruguai. Bom, ele é muito apaixonado pela América Latina, né? O rapaz latino-americano. É inclusive um dos poucos artistas brasileiros, né, que trouxeram para a música brasileira essa visão, né? Enquanto o Brasil estava olhando para a Europa e para os Estados Unidos, ele estava falando de América Latina, como Milton Nascimento, né? Como Caetano Veloso, mas poucos, né? São poucos. E ele já tinha essa preocupação, essa paixão pela América Latina e anos antes, ele já tinha se relacionado com o Uruguai, havia tocado lá, isso até em tempos ainda da ditadura e tal, ele passou por lá, tocou, se encantou, fez amigos e chegou e ficou muito fã de um cara que se chama Eduardo Darnell Chance, que era uma espécie do Bob Dylan do Uruguai, assim. Eles, que nem a gente tem aqui, o próprio Belchior já foi chamado de Bob Dylan do Brasil, o Zé Ramalho também, né? Carrega isso de ser o bardo, né? O trovador, né? Que nem o Bob Dylan. Esse Eduardo Darnell Chance era esse músico. E o Belchior ficou muito fã, ficou tentando fazer alguma coisa com esse músico, as agendas nunca permitiram e acabou que ele foi indicado, né, para ele fazer alguma coisa com o Uruguai, uma dupla chamada Labarnois e Carreiro, que é uma dupla uruguaia que ela é mais tradicional, então seria o que hoje no Brasil a gente chama de sertanejo, né? Uma dupla caipira, né? Seria o paralelo com o Brasil. Então eles têm uma música mais rural, eles vêm da área rural, que é Taquarembó, que é o norte do Uruguai, e Belchior grava um disco com eles, vai ao Uruguai, grava esse disco com eles nos anos 80, então assim, ele constrói uma mini carreira, né? Mini porque o Uruguai também não é um país, eles sequer têm sede de gravadora lá, né? Tem poucas disseminação pequena das coisas que eles fazem, né? Acaba que recai muito mais sobre a Argentina do que o Uruguai, essa cena musical. Mas ele cria uma rede de contatos, ele tem fãs, alguns fãs lá, e tem um fã que é o Macunaíma, que infelizmente faleceu antes do livro ficar pronto, lamento demais, porque esse jornalista, radialista lá de Montevidéu, me ajudou bastante com essa pesquisa, é uma pessoa maravilhosa, um apaixonado por Belchior desde a década de 70, era um dos maiores divulgadores de Belchior lá, e o Belchior procurou ele. Quando decidiu tirar esse tempo, ele escolheu o Uruguai por conta dessa relação toda, e foi ao Macunaíma que ele recorreu, e foi o primeiro ponto dele ao sair de São Paulo, foi Montevidéu. E aí jantou na casa de Macunaíma. Macunaíma pediu a Macunaíma para apresentar músicos locais, para de repente fazerem um projeto juntos, conhecer músicos locais e tal. E depois ele toma essa decisão de ir justamente para Taquarembó, que é essa região da onde veio Labarnois e Carreiro, da onde se diz que Gardel, né, saiu. Gardel é polêmico, porque dizem que é Uruguai, dizem que é francês, dizem que é argentino, cada país quer tomar Gardel para si. E São Gregório de Polanco, que é aquele lugar onde ele ficou mais tempo, e é um lugar pequenininho, um balneário, isolado, ninguém conhece, ninguém reconhecia ele lá, sabia que ele era o Belchior, fica em Taquarembó, nessa região de Taquarembó. E foi para lá que ele foi, quando ele falou com uma Macunaíma que queria um lugar para se isolar, para não ser reconhecido, para poder pensar, produzir e tal. E foi para lá para dar esse tempo, né? Que é esse tempo que a gente falou que ele queria dar. E aí pronto, a confusão começa quando o Fantástico faz aquela matéria falando que ele deixou carro, deixou dívidas, deixou tudo, não sei o quê. E aí batem lá e obrigam ele a dar uma entrevista. Ele faz uma entrevista. A repórter pergunta: todo mundo, ninguém sabe onde você tá? Sei que você sumiu. E ele falou: não, eu tô aqui, eu não sumi, eu tô aqui, tô trabalhando e mando um beijo, em breve eu vou voltar, nananã.
Mas aí, como é que você volta, né? Com o Brasil inteiro, né? Uma maior rede nacional de televisão te colocando no papel de criminoso e tal. E aí vem as nossas hipóteses, né, também, por que ele não voltou. Isso foi ficando cada vez mais difícil, né? Mas a relação com o Uruguai, que é o que você perguntou, acho que eu detalhei um bocado aqui, né? Era bem intensa mesmo. Pois é, e é interessante que quando aconteceu toda essa exposição do Belchior, né, com a matéria no Fantástico e tudo mais, começou uma caçada ao Belchior, né? Muita gente procurando onde estava Belchior, até chegar esse momento dessa entrevista, e demorou algum tempo para se descobrir mesmo Belchior. Por que você acha que isso aconteceu? Porque por onde ele passou, as pessoas... ou por admiração, ou até mesmo por caridade, hospedavam o Belchior, davam lugar para ele morar e tudo mais, e onde ele passou ele teve onde ficar, e mesmo assim não se descobria onde Belchior estava, ou não se tinha aquele alarde, Belchior está aqui na cidade tal, está em tal lugar. Por que você acha que isso aconteceu? Porque essas pessoas conseguiram tanta gente manter esse sigilo? Eu acho que tinha um alinhamento ali, uma lealdade, né? Porque são pessoas que não são do nosso circuito jornalístico, né? Eram advogados, Bom, houve um momento em que ele pediu abrigo a um jornalista de Porto Alegre, que ele conhecia, era amigo dele. Amigo não, mas, enfim, ele conhecia de Porto Alegre, né? Das vidas dele, dos shows. Ele foi pedir ajuda e acabou ficando na casa de um outro jornalista amigo, desse primeiro jornalista. E esse jornalista falou para ele que ficou querendo fazer matéria, ficou achando que, assim, dando tempo para o Belchior ficar mais tranquilo, mais relaxado. Até a hora que o Belchior não deu a entrevista, não cedeu, né? Viveu ali alguns dias sem dar a entrevista, sempre desviando o assunto. E aí o cara fez um artigo sobre o Belchior, falando que estava com ele, esteve com ele e tal, e Belchior na mesma hora pegou as coisas e foi embora dessa casa muito chateado, se sentindo traído, né? Ele e a Edna. Então, assim, ele até chegou a encontrar jornalistas, mas ele não queria mesmo ser encontrado depois do que o Fantástico fez, né? Depois da exposição a que ele acabou sendo obrigado, ele não queria mais saber da imprensa. E a Edna, principalmente, que fazia esse papel de falar as coisas, ela dizia o tempo todo que eles estavam sendo perseguidos pela imprensa, né? E estavam fugindo da imprensa. Então, quando acontece isso em Porto Alegre com esse jornalista, ela fica muito chateada. E pronto, eles já não ficam mais em casa de jornalistas, né? Eles vão ficando em casa de advogados, de juiz, chegou a ficar na casa de um juiz que se propôs a ajudar ele e tentou ajudar. O juiz acabou pedindo para ele ir embora quando ele não... Isso é interessante, né? Porque ele, passando por tudo isso, ele não retrocedeu, né? Teve esse momento em que o juiz fala para ele consegue pensar um plano, né, para fazer as coisas se resolverem. E aí ele não aceita o plano e acaba preferindo ficar nessa vida do que aceitar aquele plano, porque o plano incluía ele fazer shows. Ou seja, voltar tentando se desvencilhar. Então, ele foi indo aí pela casa dessas pessoas, e aí são pessoas que estão mais acostumadas a manter sigilo, né? E não tem a necessidade de explanar para a imprensa, né? Foi também, por exemplo, uma comunidade de agricultores, de agricultores, pequenos agricultores, foi para uma outra comunidade de meditação e tal, e ele foi indo a lugares de pessoas que realmente não estão preocupadas com o jornalismo, com a imprensa, com a divulgação, preferem mais a lealdade ali ao homem que eles estão, de alguma forma, criando uma relação, né, e aí com isso protegendo, mas algumas vezes escapava, né? Uma dessas comunidades, muita gente circulava por essas comunidades, então chegou uma hora que eles viram que uma hora ou outra apareceu um jornalista, alguém, né, que pudesse, aí ficaram pouco tempo lá, não ficaram muito. E o curioso é que a última cidade onde eles moraram, e moraram um bom tempo, que é Santa Cruz do Sul, que foi onde ele morreu,
eles chegaram primeiro nos distritos dessa cidade, né, vizinhos ali, muito pertinho, até que uma hora eles chegam no Dorival, que é um radialista de Santa Cruz, e aí esse sim poderia ser um problema, só que o Dorival é tão fã e é tão devoto também ao Belchior, que ele também faz o juramento ali de que vai ajudar sem divulgar, sem ir contra ali o que o Belchior quer. E o Dorival ajuda eles um bom tempo, até o momento em que eles também acabam se desvencilhando do Dorival. E eu não estou contando assim algumas coisas da Liga para as pessoas lerem o livro, né? Então eu vou acabar contando tudo. Então, quando eles saem ali se desligam no Dorival, eles também têm a ajuda de um rapaz, que é um rapaz novíssimo, que tinha ficado milionário com ação, com o trabalho que ele fez na internet. Naquele momento ele estava com muito dinheiro e abrigou o Belchior e a Edna em casa, depois comprou uma casa para abrigar, para eles poderem morar. E aí foi o melhor momento dessa história deles, e foi quando eles chegaram praticamente uma casa própria, né, que não era própria, era do rapaz, mas enfim, não tinha nada, o rapaz não tinha nada em troca, não mandou eles embora que nem outras pessoas mandaram, eles ficaram bastante tempo, né, mas com esse rapaz ficaram quase 2 anos, até o dia que ele morre. Então, acho que é uma questão mesmo de lealdade e de ter encontrado pessoas que estavam mais interessadas em viver aquele momento, né, com o Belchior, do que se aproveitar disso, né? O que elas iam ganhar também divulgando, expondo mais ainda, depois também de toda a humilhação que ele já tinha passado, né, com as coisas da imprensa, né? Então, acho que é isso. Cris Fuscaldo, muito bom falar contigo mais uma vez, tê-la mais uma vez aqui no nosso programa. Eu acho que daria não só um programa, programas e mais programas para falar de Belchior, pela obra, pela vida, por essa história tão curiosa, tão diferente que foi esse final de vida dele, né? Esses últimos 10 anos de vida do Belchior. Prazer muito grande falar contigo. Eu queria encerrar falando onde encontrar o livro, né? Onde que as pessoas podem adquirir de fato, tem loja online, como é que pode comprar o Viver Melhor que Sonhar, os últimos caminhos de Belchior. Fernando, muito obrigada. Também acho que Belchior rende muitos programas, né? Mas a gente volta, né? Eu sempre estou voltando aí com vocês e gosto muito, como eu já falei. O livro está à venda em todas as lojas, né, digitais aí que a gente conhece, as maiores, né? Amazon, Submarino, Americanas, enfim, todas essas. E nas lojas físicas também, que agora estão, né, nessa situação, e eu até tenho falado para as pessoas, comprem nas lojas físicas, mesmo que seja pela internet, se você não está saindo de casa, e quanto menos sair melhor, né, nesse momento. Então, a Livraria da Travessa, enfim, tem a Leonardo da Vinci, tem várias livrarias físicas de leitura também, que também estão vendendo pelo site delas. A gente fez uma primeira pré-venda, né, a editora fez através de um financiamento coletivo, e aí, na época, vendeu camiseta, book bag, eco bag e tal. Isso já não tem mais. Algumas pessoas estão chorando agora, eu queria a camiseta. Eu falei, perdeu a chance, porque foi ali aquela pré-venda, ficou 1 mês e pouco, e algumas pessoas não tiveram a chance, mas o livro está nas lojas. E, bom, também estou aí nas redes sociais, para quem quiser também seguir, né, saber as coisas que estão acontecendo, eu estou sempre informando. Cris com CH Fuscaldo, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube também. E é isso, obrigada a todo mundo mais uma vez e até a próxima, né? Não quero lhe falar, meu grande amor.